Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de abril, aqui com vocês, Padre Felipe Neco. Que alegria estar com vocês mais uma vez nessa manhã, o Padre Renan Tcheca, depois de uns probleminhas técnicos e uma visita pastoral do Padre Felipe. Não lhes abandonamos, hein? Parecia que foi, eu creio que alguém talvez tenha pensado, nossa, o que aconteceu com os padres? Nos abandonaram. Não abandonamos. 3 semanas então, né? Sim, alguma coisa assim, nem lembro quando foi a última vez que gravamos, hein? Teria que ver aqui realmente na página aqui quanto está a data da gravação, mas já creio que são 3 semanas fora. Muitas desculpas pedimos aqui, na verdade, pois gravamos, né? Só que tivemos problemas técnicos com a internet e a gravação ficou muito ruim, ficou muito falhada. E pois não dava para poder subir o programa assim, que tinha sido até a minha segunda parte sobre a doutrina social da igreja, que estava até bastante longa, vou até tentar resumir mais para a próxima vez que regravemos esse programa. Então, pois não deu para subir o programa. E aí sim, pois ali a gente falou que a gente ia estar fora uma semana. Então, pois ficamos sem programa, ficamos sem avisar para vocês. E nada, mas aqui estamos de volta, né? Não percam a esperança, nós estamos vivos ainda bem, e pois aqui com vocês, né? Então, pois eu comento então, pois foi isso, né? A gente teve a gravação do programa faz 2 semanas atrás, e quando íamos subir, pois não conseguimos, né? Não conseguimos, o programa não ficou bem gravado, né? Pois quase metade do programa não se escutava, não se entendia bem, porque estava falhando as vozes. Mas aqui os problemas técnicos voltamos, mas aqui pois estávamos comentando que ficamos 2 semanas sem gravar e o motivo foi porque, pois como estava comentando, que caiu, pois a internet não estava bem e pois ficou muito falhada. E depois na semana passada, desde o sábado, então esse que passou, o anterior, na sexta-feira, na verdade, eu viajei para o México, chegando lá no sábado, estive até essa segunda-feira que eu retornei do México e eu cheguei ontem na madrugada e pois fui por motivo de ministério, pois um senhor quis minha presença aí junto à sua família, que acaba de se separar, Diego já faz quase um ano que se separou de sua esposa, e pois as crianças que tinham celebrado a primeira comunhão quando vivia no México, pois estive próximo delas por um período, tudo, e depois fui aí um pouco acompanhá-las, atendê-las um pouco, animá-las, porque estão tendo dificuldade pois, no colégio, nos estudos, quase perdendo o ano, pois, com acompanhamento psicológico, e pouco animá-las pela situação, já que pois, a mãe deixou as crianças com o pai, se foi aos Estados Unidos, então uma situação bem difícil, complicada, e para filhos adolescentes, né, 15, 14, 13, alguma coisa assim, ou 13, 14, 16. Então, pois o pai, pois, com muita confiança, pediu que eu pudesse ir, estar aí uns dias com eles, conversando, e pois toda essa dificuldade de poder, pois, pelo menos acompanhá-los e tratar de ajudá-los em algum momento. E assim foi como estivemos aí podendo, pelo menos, né, conversar e encaminhá-los e animá-los. E aproveitei também para ver muitas das famílias, pessoas mais próximas que pediram aí para poder visitá-los e tudo. Ademais de pois, também realizar também 2 batizados aí de umas gêmeas, umas meninas gêmeas e um outro menino de casais que eu tive a alegria de celebrar o matrimônio. E assim foi como foi a minha semana. Já a semana anterior no México, já nem lembro muito o que eu fiz. Eu creio que foi bem tranquilo, porque estava na casa, cuidando das realidades da casa de retiros, e já depois retornei ontem, aqui tentando ainda me colocar no esquema de volta, não só do trabalho, mas também da vida e do estômago. Contava com o Padre Renan agora que justo no domingo, praticamente o último dia que estava lá, pois na madrugada, algo que, não sei se foi a quantidade de comida, a diferença de Muita comida, pimenta. não sei, não coloquei muita pimenta nesse dia, não sei se foi a qualidade da comida, pois ou a quantidade de comida, ou a variedade de comida, mas no último dia, depois de toda a semana, no domingo, na madrugada, depois 5 da manhã, 5 e pouca da manhã, eu levanto com mal-estar, e eu tentei aguentar, tomei algumas coisinhas assim para tentar ajudar ali na digestão, mas nada, depois às 7 eu tive que correr pro banheiro assim, e já depois vomitei, diarreia, e depois foi uma situação assim dolorosa assim de mal-estar, na verdade, um mal-estar bastante forte, né, estomacal,
e depois aquela canseira e tudo, pois foi um domingo e foi o domingo mais intenso, porque eu tive 2 missas, eh, pois tive o batizado depois da primeira missa, às 10 da manhã tive a missa, depois tive o batizado, depois ia ter, pois acompanhar, e iria acompanhar as 2 famílias para um momento depois, né, de almoço, de estar aí um pouco com eles, mas tampouco foi possível pela dificuldade, né, pelo mal-estar. Já fui para casa para ter um descanso, e depois na tarde tive outra celebração, né, aí numa paróquia aí do Padre Hugo Landeiros, que foi legionário e pertence a Leão, e depois no final depois da missa, no final da noite, pois já ainda dei uma passadinha com uma família, mas não podia nem sentir o cheiro da comida que estava. Opa, travou? Já da manhã, sim, parte aí, mas e acordei depois novamente às 5h pouca da manhã para poder sair para a cidade do México, no Havan, para poder pegar o avião de volta para casa. Então, e aí fiquei sem comer todo esse período, desde minha última refeição foi o sábado à noite, sábado, não sei, 10 horas da noite, tinha terminado de jantar, e só fui voltar a comer no avião, pois já não aguentava mais de fome, só com balinha house, pois aí foi comer tipo, pois 7 da noite, assim, e pois aí foi uma comida aí do avião, que comi uma salada com um pedacinho de frango, mas foi uma situação bem ruim. Eu falei até com algumas pessoas, me senti pior do que do que o Covid, assim, de mal-estar, de moleza, assim, foi bem ruim, assim. Mas aqui estamos, ainda não 100% do estômago, mas retornando com a graça de Deus, e também já retornando com a intensidade das atividades. Mas essa foi um pouco essa semana. Conta aí, Padre Renan, você já, também não sei se lembra tudo que fez nessas 2 semanas e meia, 3? Muito simples. Na verdade, tem que cuidar da alimentação lá no México, quem vai viajar para o México, porque essas pimentas aí são muito fortes, né? Vamos rezar a Deus e pedir a Deus que também os problemas técnicos desapareçam, porque enquanto o Padre Felipe falava, travou, deu uma travada aqui para mim, pelo menos. Espero que funcione tudo bem, né? O motivo do corte da semana passada foi também as tempestades que deram aqui em Curitiba. Choveu muito, deu uma tempestade, acabou a luz também, né? Lá em Joinville choveu demais. Em São Paulo parece que choveu muito quando estávamos gravando e cortou a luz. Então, por isso a internet depois voltou com algum problema. Não, me parece que era o fio, né? O cabo que tinham pego, enfim, todos os problemas técnicos que a gente espera já estar resolvidos. Eu, na verdade, não é que tenho feito muita coisa, como vocês viram, quem me segue pelas redes sociais, eu tive alguns dias, celebrei um casamento em São Paulo, o casamento do Rodrigo e da Juliana. O Rodrigo foi meu companheiro de seminário quando eu tinha 13 anos de idade, em Arujá, São Paulo, e ele se casou na igreja agora, recebeu o sacramento do matrimônio, e eu fui acompanhá-lo, abençoar a celebração como padre, e em Campinas. Então, voltando dessa celebração de Campinas, foi domingo retrasado, eu trouxe meus pais para cá, para Joinville, para a Praia da Enseada, São Francisco do Sul, para a gente descansar uns dias. E com os meus pais fiquei a semana toda em Joinville trabalhando, né, porque tinha algum trabalho que eu não, confissões, etc., que eu não podia cancelar, missas, mas com os meus pais eu passei um dia na praia, um dia num sítio lá em Joinville que a família Zangelini nos emprestou, foi muito, muito bom. Agradeço a todas as famílias, né, as famílias que receberam meus pais, famílias que prepararam alguma surpresa para os meus pais, estão muito agradecidos, estão muito contentes ali de ter estado com o pessoal de Joinville, né? Depois, já na sexta, eu trouxe meus pais aqui para Curitiba para eles voltarem de ônibus e voltaram para a cidade de Itu, no interior de São Paulo. Fico muito feliz. Enfim, um momento também para descansar, mas sobretudo acompanhar meus pais e para eles descansarem, porque eram os que mais precisavam, né? E foi isso que eu fiz ao longo dessa semana. Depois, sexta e sábado, domingo tive missas, né? Como sempre em Joinville, e já voltei aqui a Curitiba para estar com a comunidade. Quem me acompanha sabe que também eu já falei aqui no nosso podcast, né, que agora estão avaliando, estão vendo qual vai ser o meu destino da minha transferência, né? Existe uma possibilidade de ficar no Brasil, existe uma possibilidade de ir para a Colômbia. Parece que a possibilidade da Colômbia agora já está mais distante, e uma possibilidade sim que eu fique no Brasil abriu mais claramente, mas estamos nas mãos de Deus, né?
O que sim me estão pedindo agora é que eu não fique tão sozinho lá em Joinville como eu estava e passe mais tempo aqui em Curitiba, porque aqui temos a nossa comunidade. Por isso estou aqui em Curitiba, mais tempo com a comunidade, rezando, vivendo nossas atividades comunitárias, né, partilha, etc. Isso ajuda muito. É por isso que eu estou mais tempo aqui em Curitiba, mas hoje já vou lá para Joinville para mutirão de confissões hoje, mutirão de confissões amanhã, mutirão de confissões na sexta. Depois, sábado e domingo, celebrações, né? Missas, como sempre. E depois já vem a Semana Santa e temos as nossas missões. Com a graça de Deus, a gente vai ter um grupo de uns 70 a 80 missionários em Joinville, entre jovens, adolescentes, né, casais, para poder na paróquia do Comasa, na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Comasa, levar a mensagem da Páscoa de casa em casa com a ajuda dos nossos missionários. É um momento de muita graça, mas já depois do tempo da Páscoa, a gente busca, né, um tempinho para poder partilhar e ver como foram esses dias. Né? Então é isso que eu fiz e acho que é isso, Padre Felipe. Vamos entrar então É, no nosso tema, né? Não sei pois eu já se... adianto aqui que também, pois esse sábado, pois já eu vou estar indo para Campanha, para diocese, creio que é diocese, cidade de Campanha, vou estar auxiliando aí nas missões. Né? Tiveram muitos pedidos por aqui, mas ao final, pois, nós que missões na Semana Santa, né? Pois Tá viajado, hein? Você o tá... cônego, não, pois o cônego escreveu aí para os superiores aí, então chegou a informação, pois precisavam de um sacerdote, pois eu me disponibilizei, pois como já comentei aqui, pois a querida e bela Minas Gerais, pois aí vou poder estar novamente retornando depois de muitos anos sem pisar em Minas Gerais, poder retornar para viver. Dizem que a Semana Santa de Campanha é espetacular, até já o cônego já me pediu para fazer na quarta-feira da Semana Santa, pois pregar sobre as dores de Maria. Então, sei que vai ser uma semana intensa aí, desde quarta-feira, depois quinta já tem missa de lava-pés, sexta-feira celebração da Paixão, sábado de ressurreição. Então vamos ter trabalhinho aí, mas vai ser uma bonita experiência aí de viver uma Semana Santa bem fervorosa, comunitária, paroquial e com muitas atividades aí também na paróquia aí também onde eu vou estar participando, que eu nem sei para que paróquia eu vou. Eu não sei se é na catedral, o cônego é o cônego da catedral, mas não sei onde será, pois, essas celebrações. Mas aí estamos, essa vai ser a nossa semana que vem já, mas depois voltando vai ser, pois, acho que Semana Santa, não sei se conseguimos gravar, não sei como que tá o padre aí, não sei, talvez eu leve o computador, a gente tenta gravar desde campanha para mandar alguma informação, e aí, pois, senão vai ficar até depois da Semana Santa, mas eu vou tentar fazer o esforço de poder gravar desde lá de campanha. Mas isso aí, hoje o tema eu vou deixar com o padre, o meu tema eu vou ter que refazer, então provavelmente aí ou em campanha ou já na semana depois de Semana Santa a gente grava aí para poder ter a minha parte, mas o programa de hoje vamos deixar com o padre Renan aí. Deixa comigo. Em campanha, falando de campanha, eu tinha um companheiro de apostólico que era de campanha. Não sei se ele chegou ao noviciado, Raimundo Nonato. Se vê ele lá, manda um abraço. Mas também tinha um noviço que se chamava Adriano. Chegou a ser irmão Adriano, né? O noviço. Então, enfim, se vê o pessoal lá que foi legionário, Ah, com maravilha. certeza a gente conviveu com eles lá, né? Então, um abraço a todo mundo. Vamos então, eu estou com o meu livro aberto aqui do Sermão da Montanha de Santo Agostinho, que eu já comecei a tratar com vocês desse livro. Falei sobre a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, né? E a introdução às bem-aventuranças. E já estava hoje para entrar no tema dos mansos, porém, eu fui buscar aqui o tema que eu já tinha preparado e eu acho que eu não salvei, porque só apareceu o título Bem-aventurados os mansos e não terminei, né? Então, mas eu já tinha preparado, acho que não salvei. Daí eu falei, bom, então eu vou tratar sobre um tema que é muito próprio nosso, do Padre Felipe, meu, é algo talvez não muito conhecido. Já fiz também algum episódio do podcast do Católico Você Sabia sobre a diferença entre o sacerdote religioso e o sacerdote diocesano, né? Mas então hoje eu tenho aqui uma exposição, uma apresentação de um documento da vida religiosa, documento da congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. É uma carta aos consagrados e consagradas sobre os sinais da beleza e se chama Contemplai. Se trata sobre a dimensão religiosa, a dimensão contemplativa da vida religiosa. Então, todos nós sabemos, e eu vou explicar também aqui algo,
que Jesus chamou os discípulos e chamou os apóstolos e chama cada um de nós a duas coisas, né? Diz o Evangelho, que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Então tem duas dimensões do seguimento de Cristo. A primeira dimensão é estar com Jesus, e é uma dimensão de vida contemplativa, estar aos pés do Senhor, contemplação, oração. E existe uma segunda dimensão da consagração, da vida consagrada, da vida religiosa, que é a dimensão ativa. Jesus chamou para estar com ele e para enviá-los a pregar. Então é a pregação, o apostolado, a missão. Claro que tem institutos de vida religiosa que têm as duas dimensões, né? Como a nossa, por exemplo, os Legionários de Cristo têm a vida, o elemento contemplativo. Nós temos uma hora de oração todos os dias, temos 2 anos de noviciado, a contemplação é importantíssimo para nós, porém nós somos de vida ativa. E tem as irmãs, por exemplo, como se chama? As Carmelitas Santa Teresa, descalças. carmelitas. As carmelitas, por exemplo, vivem a contemplação, vivem a clausura. Então, são institutos de vida contemplativa. Nós temos essas duas dimensões da vida religiosa na igreja, contemplação e ação. Hoje, eu quero explicar uma carta que a Congregação de Religiosos enviou aos consagrados e consagradas sobre o elemento da vida contemplativa. Essa carta se chama Contemplai. Contemplai é uma carta sobre, né, o elemento da vida contemplativa na vida religiosa. Então, nessa carta temos alguns elementos a considerar, né? Deixa eu me fazer a pergunta aqui, padre, de quando é a Sim. carta? Eu creio que eu não li. Padre. Não tinha conhecimento dela, não, mas tudo bem. Eu Não me tenho chegou. aqui, Mais ou deixa-me menos ver. assim, do ano, assim, porque eu não tinha conhecimento dessa carta, não. Então, pois é, mas eu tenho aqui a capa e na capa não fala. Mas você pode buscar aí enquanto eu estou tratando, que é Ei, o beleza, que eu já volto. documento da CNBB 27. Busca aí, que aí você vai encontrar. Mas não é muito antiga, não. Não é desse ano, mas tampouco é muito antiga também, não. Então, depois você aí nos dá essa informação. Desculpa que eu só tenho o texto aqui sobre esse documento. Então, antes da carta, é importante como preâmbulo, a gente considerar essas duas dimensões da vida religiosa, que o grande desafio do consagrado é unir esses dois elementos. E eu vou falar para vocês, claro que essa carta está escrita a consagrados, porém todos os cristãos, inclusive, né, obviamente, todo ouvinte do Católico Se Sabia, deveria considerar essa carta para a sua vida. Por quê? Por que, padre, que eu vou escutar um episódio sobre uma carta destinada aos consagrados? Pois porque todo cristão deve escutar o Evangelho, escutar a palavra de Deus como dita a si próprio e não só aos consagrados. Vamos lá, deixa eu fazer um preâmbulo. No Evangelho, Jesus disse que chamou os discípulos a estarem com ele e enviá-los a pregar. Jesus chamou os que ele quis, Evangelho de São Marcos, acho que é o capítulo 3. Jesus chamou os que ele quis para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Essa é a linguagem evangélica. Depois a igreja, nós temos o documento de Aparecida, onde na Assembleia Geral do CELAM, a igreja meditou muito sobre a identidade da igreja na América Latina, a identidade do cristão. E a igreja disse que todo cristão deve ser discípulo e missionário. Vejam só que importante esse binômio. Discípulos e missionários é a mesma coisa que estar com ele e enviá-los a pregar. Nós, Legionários de Cristo, temos outro binômio nas nossas constituições. O Legionário de Cristo deve ser contemplativo e evangelizador. Mesma coisa. Estar com ele e enviá-los a pregar. Os beneditinos têm como lema ora et labora, reza e trabalha. Significa oração e missão. Mesma coisa, estar com eles e enviá-los a pregar. O Opus Dei fala de santificação pelo trabalho diário. Então é santificação, estar com Jesus pelo trabalho, enviá-los a pregar. Por que eu estou dizendo tanto isso de institutos diferentes, movimentos diferentes, carismas diferentes? O ser cristão no documento de Aparecida sempre remete a esses dois elementos essenciais da vida cristã.
Que, claro, a vida religiosa pega como fundamental para todos os religiosos, mas esses elementos são necessários para a vida cristã. Todo cristão necessita estar aos pés de Jesus e levar essa mensagem de Jesus aos seus irmãos e irmãs. Todos nós somos discípulos e missionários. Portanto, hoje eu vou falar sobre o que significa ser discípulo, sobre a contemplação. O que significa a contemplação? Destinado especificamente aos religiosos, nessa carta que a congregação de religiosos mandou, mas acho que pode servir a todos os cristãos, né? Não sei se o Padre Felipe encontrou aí a data, mas Não, tô se não eu buscando vou... aqui. Mas segue aí, depois eu comento. A Tô carta, buscando aqui. no número 7 dessa carta, se fala do sentido. Por que escrever uma carta sobre a contemplação ou sobre o estar aos pés do Senhor? E diz o seguinte nessa carta à congregação de religiosos. Número 7. Convidamos a aprofundar juntos a dimensão contemplativa no coração do mundo, fundamento de toda a vida consagrada e verdadeira fonte de fecundidade eclesial. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Então, diz a congregação a nós consagrados, e eu estendo esse convite a todos os cristãos, que se queremos de verdade ser santos, se queremos de verdade seguir Jesus, o primeiro que temos que fazer é estar aos seus pés, porque Ele é a fonte de toda a santidade. No número 2, na introdução, portanto, dessa carta, fala que o amor existe uma realidade das mais belas dentro do conceito amor, e é o amor esponsal. E o livro, a carta, vai desenvolver essa realidade esponsal. O amor esponsal. Mas, padre, o amor esponsal para consagrados não existe? Claro que existe. E é muito importante. O Papa Francisco já falou em alguma ocasião que um padre não é um solteirão e uma freira não é uma solteirona. Que todo consagrado e toda consagrada deve aprender a ser esposo, esposa deve aprender a ser pai e mãe. Senão não tem sentido a sua vida consagrada, não tem sentido a nossa vida consagrada, né? Esse amor, o ser humano pode viver não só em sua relação com os outros seres humanos, mas também em sua relação com Deus, e é o que acontece com a pessoa consagrada. O Cântico dos Cânticos é o farol que ilumina os consagrados nessa dimensão esponsal da vida consagrada, a aprender a minha relação com Deus de esposo, de esposa, né? De consagrado, de consagrada. O Cântico dos Cânticos, portanto, para nós consagrados é um itinerário do coração para Deus, um caminho do nosso coração a Deus. Queremos de verdade ser consagrados, devemos percorrer esse caminho do nosso coração a Deus. Aí está a meditação do Cântico dos Cânticos, e à luz dessa meditação, a vida consagrada é uma vocação ao amor. Não tem sentido a vida consagrada sem falar do amor. Então, por que eu considerei importante tratar esse tema e estender esse tema a todos nós cristãos, não só ao Padre Felipe e a mim como consagrados? Porque a vida religiosa no mundo é um sinal de esperança, é um sinal de profecia. O mundo anda muito agitado, existe o perigo do ativismo, do trabalho, e você, cristão, você católico, você ouvinte do Católico, você sabia? Eu pergunto para você agora, quando é que você parou no silêncio para estar a sós e em paz com Deus? Qual foi a última ocasião que você conseguiu parar um momentinho para meditar no silêncio com Deus? E provavelmente a grande maioria de nós, a grande maioria de você que está ouvindo esse episódio do nosso podcast está pensando: eu não tenho tempo para parar, padre, não dá, está muito agitado, estudo, trabalho, faculdade, casa, família, filhos, marido, esposa, é demais. E realmente é isso que a vida religiosa, a vida consagrada, e particularmente essa dimensão contemplativa da vida consagrada, quer ensinar, quer ser um sinal a você também cristão, a você que não é consagrado, quer ser um sinal da grande necessidade que temos de contemplação, de parar um momento do ativismo para viver essa contemplação. A vida religiosa é um chamado a renovar a importância da consagração.
E, portanto, o número 4 dessa carta, Contemplai, vai falar sobre o sentido da vida religiosa no nosso mundo, particularmente dentro desse elemento da contemplação, a vida religiosa como testemunho de Deus, e a vida religiosa, pasmem-se, cristãos que não são consagrados, o número 4 fala da importância da vida religiosa como busca e vivência da felicidade. Felicidade. Por que que o mundo tão tecnológico, Padre Felipe, não sei se você já pensou ou se você já conversou com as pessoas, o, no nosso passado a gente vivia com muita dificuldade. Pensa no fazer pizza. É o exemplo que eu coloco sempre. Para você fazer uma pizza, você levava o dia todo. Porque tinha que comprar farinha, porque tinha que amassar a farinha, porque tinha que fazer a massa, porque tinha que comprar os ingredientes, porque tinha que aí trabalhar, colocar no forno. E levava lá 3, 4 horas para você poder comer uma pizza. Hoje você aperta um botão e a pizza chega pronta na sua casa. Então tá tudo muito fácil. E eu pergunto muitas vezes para as pessoas por que no nosso mundo fácil e cômodo nunca houve tanta amargura, tanta tristeza, tanta falta de sentido da vida como agora. O Padre Felipe está em São Paulo. Faz a experiência, Padre Felipe, em São Paulo, de ir no metrô em São Paulo e você vai ver como todo mundo está feliz, como está todo mundo conversando com todo mundo cumprimenta, sorri, pula de alegria, viva, eu vou trabalhar, eu vou estudar, é maravilhoso. Muito pelo ninguém olha para a cara de ninguém. Hoje aqui em Curitiba eu fiz uma experiência, eu fui tomar um café numa padaria, a padaria do Anderson e da Flávia, e sentei, eu vestido de padre, tomando um café, e uma pessoa com um filho no colo começa a conversar comigo, brincar comigo, dar risada comigo, e eu falei, meu Deus, faz anos que eu não vivo essa experiência aqui em Curitiba, que a pessoa do nada te cumprimenta, brinca com você, fala, você está tomando café sem açúcar porque está muito magro, né, padre? E aí começa a rir, eu começo a brincar com ele. Cara, isso é difícil encontrar hoje. A gente está muito triste, muito amargurado. E a carta Contemplai, sobre a dimensão da vida da contemplação na vida consagrada, fala justamente disso. O religioso, o consagrado, pela sua contemplação, deve ser um sinal no mundo dessa busca da verdadeira felicidade, encontrar a verdadeira felicidade. Portanto, se você vê um consagrado, o Papa Francisco fala muito isso. Se você, ouvinte do nosso podcast, vê um consagrado que não está feliz, alguma coisa está faltando para esse consagrado. E a vida consagrada, nesse sentido, mostra ao mundo a verdadeira felicidade. Então, também isso serve para nós católicos, nós que não somos, você que não é consagrado. Isso serve porque para você encontrar a verdadeira felicidade, deve voltar à importância da dimensão contemplativa na vida do cristão, a importância de ser discípulos antes de ser missionário, né? Então, por isso, ainda que a carta está destinada a consagrados, acho que é importante essa explicação e essa exposição a todos nós cristãos, a você ouvinte do Católico Se Sabia. Achei aqui, foi difícil aí, mas achei aqui, e na verdade achei o livrinho em inglês. Em inglês deve ser menor tem 155 páginas, está grande aqui no livro de inglês, mas é de 15 de outubro de 2015. De 2015, já passou uns anos, 7 anos, é dentro do pontificado do Papa Francisco, assinado pelo ano da vida consagrada. Isso, exato. Que foi 2014, se eu não me equivoco, que tem uma carta do Papa também, e aí foram fazendo uma série de livros da congregação. Eu vi que um que se chama Alegrai, Contemplar, e tem mais um ou dois mais que fizeram aí, parece que é uma série sobre a vida consagrada, eu creio que é mais sobre essa realidade. E aqui faz, aqui no dia da festa de Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro de 2015. No fundo é sobre as dimensões da vida consagrada, né? Profecia e tudo que o Papa Francisco já falava, né? Porém, justamente dentro dessas dimensões está como se diz, está a dimensão da vida contemplativa. Por isso que ele justamente coloca
profecia, esperança, evangelho, alegria, são dimensões da vida consagrada, mas que no fundo são sinais para o mundo, né? E essa carta em concreto está falando sobre a contemplação. Bom, obrigado, Padre Felipe. 2015, ano da vida consagrada, né? Não, creio que foi 14, 15, deve ter sido alguma coisa assim. Sim, sim. Então, contemplar. Sim, desculpa, se quer falar alguma coisa, fica à vontade, porque Não, senão. era isso, né? E que depois foi o ano do sacerdócio, né? Eu acho que o Não, ano do depois. sacerdócio foi antes, porque era com o Papa Bento XVI É, ainda, né? não, mas eu tô tentando lembrar porque foi o ano da minha ordenação, 2015, também era algum ano especial. Não era da misericórdia? Isso, o ano da misericórdia começou, não, encerrou em 15, então encerrou perto ali da nossa ordenação, né? Ou foi dentro da nossa ordenação, porque sempre tem essa coisa do calendário do norte que eu sempre confundo, se começa metade do ano, começa em Eu acho que dezembro. encerrou 8 de dezembro, que era Imaculada, no ano que você foi ordenado. Eu não sei que data que você foi ordenado, mas sim, Em era esse 2015, foi em 2015, mas porque eu foi no fui no ano. ano que vem e já não era da misericórdia. Eu sou diácono do ano da misericórdia, isso sim. Muito bem. Então, Então foi isso. Mas deixar aí, o foi no pare, ano da deixar misericórdia, o foi pare por Felipe com as aí. matemáticas aí. Bem, É, Então, voltando, até agora a única coisa que eu quis deixar aqui claro nesse episódio é que, ainda que a carta está destinada a consagrados, é muito importante que nós entendamos que a contemplação é para todo cristão, né? Tá bom? Então, como sinal também para o nosso mundo. Contemplar, a carta diz o que significa contemplar. Número 5. A contemplação é olhar de fé fixado em Jesus. Tem uma experiência, a carta coloca essa experiência de São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, que falou com aquele agricultor camponês que fazia sempre sua adoração, e o cura de Ars falou: como é que uma pessoa tão simples assim deve falar com Deus, né? Uma pessoa sem instrução nenhuma, e perguntou: o que o senhor faz? Aí o agricultor respondeu: eu olho para ele e ele me olha, e isso me basta. Então, isso é contemplar, olhar para Jesus e deixar que Jesus te olhe. Olhar do homem sobre Deus e sobre a obra de suas mãos. Isso é contemplar, segundo a carta Contemplai, o número 5. Número 6 fala do grande desafio da vida consagrada. As pessoas consagradas são chamadas a ser profetas, místicos e contemplativos para descobrir os sinais da presença de Deus na vida cotidiana. Então, o que faz um profeta? Um profeta é um sinal da presença de Deus. O consagrado deve ser também um sinal da presença de Deus. Portanto, você, católico, quando vê um consagrado, deve perceber esse sinal e aprender. Um profeta, ele ensina ao povo, ele guia o povo, né? Então, nós consagrados temos esse chamado também a guiar o povo. Acredito que esse também episódio pode servir muito com o tema da pastoral vocacional, que é minha paixão, né? Mas isso já deixa como parêntese, até porque eu estou sendo transferido agora da pastoral vocacional, então vamos deixar para lá esse tema. O grande desafio da vida consagrada é ver a Deus com os olhos da fé em um mundo que ignora a presença de Deus. Contemplai número 6. Como podemos ver a Deus no mundo, dado que o mundo está querendo tirar a presença de Deus? Até aqui a introdução e depois o grande corpo dessa carta. São 3 palavras que a congregação nos convida a meditar para fortalecer a dimensão contemplativa da vida religiosa. Essas 3 palavras são buscar, habitar e formar. E esse é o grande corpo da carta, né? Buscar, habitar, formar. Por isso eu falei que eu quero aqui apresentar essa carta para vocês, porque nos pode ajudar, mas como resumo, como o Padre Felipe falou, são mais de 100 páginas, né? Buscar significa que o consagrado deve viver em constante busca de Deus, da experiência do amor de Deus, da união com Deus, mas busca constante. Sempre buscar a Deus, buscar constantemente a vossa face. A vossa face eu procuro, Senhor, e tantos salmos que nos falam disso. Habitar significa habitar nele, habitar em Deus e deixar que ele habite em nós. O capítulo 15 do Evangelho de São João diz: quem me ama realmente guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e a ele nós viremos e faremos nele a nossa morada. João capítulo 15.
Então, habitar em Deus e deixar que Deus habite em nós. E finalmente formar. Formar já é algo próprio da vida consagrada. A carta aqui nos convida a olhar nosso itinerário formativo para ver se está de acordo com o que Deus quer de nós consagrados. Então, buscar, habitar, formar. Vamos explicar então. Buscar, primeiro ponto, buscar. Amar implica uma busca cotidiana. Refletindo sobre o Cântico dos Cânticos, a mulher sai na noite, busca pelas ruas e praças, chama pelo amado, desafiando perigos, mas devorada pelo desejo de reabraçá-lo. Quem ama verdadeiramente se sente entregue ao outro, consagrado ao outro, de modo a preencher de sentido todos os seus dias. A mulher, que é a personagem do Cântico dos Cânticos, a mulher que busca o seu amado, ela não vê perigos em buscar o seu amado e sai pelas ruas e chama. E essa deve ser a nossa vida cristã e particularmente a nossa vida consagrada. Não vê perigos, não vê medos, não vê angústias. Eu só quero estar com o amado e eu busco. Quantas vezes a nossa oração é uma busca constante do amor de Deus? O número 10 da carta Contemplai diz: entrar no mistério comporta uma busca contínua. A necessidade de ir além, de não fechar os olhos, de buscar respostas. O ser humano está continuamente em busca de respostas. Número 10 da carta Contemplai. Já passou aqui uns 35 minutos, acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho. Busca. A vida cristã exige e comporta uma transformação, uma purificação, uma elevação do homem, e tudo isso exige busca. Você, ouvinte do Católico, se sabia, não poderá viver sua vida cristã sem uma busca, um esforço na direção de uma condição pessoal, um estado interior de sentimentos, pensamentos, mentalidade. E dentro dessa busca, não se pode ignorar como a fé parece reduzida a parênteses religiosos que não tocam problemas cotidianos. A fé parece estranha na nossa vida. E essa estranheza pode tocar também nós cristãos e pode tocar também nós consagrados. É por isso que o convite desse documento é constantemente buscar a Deus. Porque senão Deus vai ficando em segundo lugar, Deus vai ficando como tempo livre que eu tenho, eu rezo. Mas o resto eu tenho que trabalhar, padre, estudar. E aqui nos está convidando a voltar a buscar a Deus. Na raiz dessa busca na vida cristã, existe o movimento fundamental da fé. Ir em direção a Cristo, ir em direção a Deus, que é a meta de todo cristão. São Bento dizia que o monge não é o que encontra Deus, mas o que o busca por toda a vida. Nós poderíamos dizer também que o católico não é o que encontra Deus, mas o que passa toda a sua vida em busca de Deus. Buscar, portanto, primeiro capítulo dessa carta, né? Falando do livro do Cântico dos Cânticos, obviamente a mulher amada que busca o amado, ela busca na noite. E a carta também reflete sobre a noite. A noite significa ausência. A noite significa medo. A noite significa um desejo por algo que eu não tenho, uma escuridão. O buscado não está presente e não é fácil encontrá-lo tantas vezes. Por isso a nossa busca na noite é tão importante. Nesse sentido, buscar a Deus requer atravessar a noite quando não o vemos, quando temos dúvidas, quando temos dificuldades. A fé vivida nos permitirá também testemunhar a Cristo com a linguagem humilde de quem aprendeu a habitar na noite. Isso é ser cristão. Testemunhar a Cristo com a linguagem daquele que aprendeu a habitar na noite. Quantas vezes nós cristãos vivemos na noite? Na noite significa que não vemos. Na noite significa que temos medo. Na noite significa que temos angústia, que temos preocupação. Na noite significa que estamos cansados. E são todas coisas que experimentamos dificuldade na nossa vida cristã. O combate da vida cristã pode se chamar noite. O livro do Cântico dos Cânticos, quando fala do amado, buscando a amada,
fala que ela, amada, buscou o amado na noite. Temos também nós que buscar a Deus na noite da nossa vida. Permitam-me ler brevemente um poema que eu gosto muito. Nós rezávamos, Padre Felipe se lembra, como orações completas em um dos dias, esse poema que fala da noite. Depois, com a reformulação do nosso manual de orações, colocaram outro poema diferente, mas esse poema é muito bonito. Me parece que é das completas em português de Portugal, e por isso nós mudamos depois que traduzimos ao português do Brasil. Mas se diz assim esse poema: de noite descia a escada misteriosa junto da pedra onde Jacó dormia. De noite celebravas a Páscoa com o teu povo, enquanto nas trevas caíam os inimigos. De noite ouviu Samuel 3 vezes o seu nome, e em sonhos falavas aos santos patriarcas. De noite num presépio nasceste, Verbo eterno, e os anjos e uma estrela anunciaram a tua presença. À noite celebraste a primeira Eucaristia no meio dos seus amigos, na última ceia. De noite agonizaste no Jardim das Oliveiras, e recebeste o beijo frio da traição. À noite guardou o teu corpo no sepulcro, e viu a glória da tua ressurreição. Na noite da nossa vida, com a luz da fé acesa, esperamos alegres a tua última vinda. Noite, que importância tem a noite na nossa vida cristã? E quando se trata de buscar, elemento essencial da vida consagrada a buscar, como a amada que busca o amado, como o amado que busca a amada no Cântico dos Cânticos na noite, também nós temos que buscar a Deus na noite. Isso é contemplar. Segundo elemento, segundo ponto dessa carta, então é buscar, o seguinte é habitar. O Cântico dos Cânticos, quando a amada está correndo, né, quando o amado busca a amada, é quando a amada busca o amado no cântico, o cântico se desenvolve sobre o eixo da busca e do encontro, e a plenitude dos corações se exprime através da linguagem celebrativa dos corpos. Então o cântico nos mostra um amor que se torna diálogo contínuo, se torna união, se torna habitação. Como és bela, minha esposa, minha amada, diz o Cântico dos Cânticos. Como és belo, meu esposo, meu amado. Meu amado é todo meu e eu sou todo dele. Eu sou para o meu amado e ele é para mim. Ou seja, estamos juntos. Contemplai, carta número 16. Habitar significa união. União significa contato, que ele me beije com os beijos de sua boca, Cântico dos Cânticos. São melhores que o vinho os teus amores. O amor é tão forte como a morte, é uma realidade de inacreditável força atrativa que leva os dois a serem um. Isso vale tanto para a vida matrimonial como para a vida consagrada. Se trata de viver uma realidade de amor esponsal com Cristo. Contemplai, número 24. A experiência que nos relaciona ao Senhor, desejada e buscada, se torna lugar teologal em que a alma reconhece a si mesma e encontra a morada. Meu Deus, eu vos contemplo no céu da minha alma. Habitar, portanto, significa estar unido a Deus e permitir que Deus habite em nós. Em determinado momento da carta, a congregação de religiosos nos convida a meditar sobre as dificuldades da vida cristã, da vida consagrada, as cruzes e a necessidade da ascese, da luta, do esforço, do sacrifício da cruz para poder viver essa dimensão da vida contemplativa. Né? Olha o galinho aqui já marcando aqui já estamos mais que na metade, na já verdade. Pro final, já coloquei tarde já, mas já tá pro final já, mas finalmente aí o galinho aí, pois já recordando. O Galo chegou tarde, o Galo chegou tarde. Acho que ficou dormido depois da viagem pro México, tive que levar para passear pro México, pensei que ia gravar lá, mas então voltou para cá meio cansado o galinho aqui. Tô de olho no relógio aqui e também sim, já passei um tempão, estamos já da metade pro final. Habitar, então, dentro dessa habitação, desse permitir que eu habite Deus e Deus habite em mim e a gente viva unidos, que é tão difícil no mundo de hoje porque a gente está numa correria, né? Então por isso insisto, sinal para nós cristãos também, né? Ele fala do sacrifício da ascese, né? E diz assim, no número 29 da carta:
O caminho espiritual não conhece nenhum avanço se não se abre à ação do Espírito de Deus mediante a fadiga da ascese e especialmente do combate espiritual. Praticamente está dizendo, não tem caminho espiritual sem cruz. Não tem busca de Deus sem sacrifício. Procurei, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, procurei-o e não o encontrei. Chamei-o e não me respondeu. Bateram em mim, me feriram, arrancaram-me o manto as sentinelas das muralhas. Então, a amada está buscando o amado e diz que não encontra, e é muito difícil, e eu estou sofrendo, pois é também um relato da nossa busca de Deus. Como às vezes eu busco a Deus e não encontro, e sofro buscando a Deus e não encontrando. Habitar. Os consagrados chamados a contemplar e testemunhar o rosto de Cristo são chamados a uma existência transfigurada. Cada consagrado deve mostrar a presença de Deus. Chamamos consagrada a nossa vida e nos perguntamos se esse adjetivo não tenha perdido o esmalte vivo do mistério que a habita e nela se manifesta como forma cotidiana. Habitar significa que eu habito em Deus, mas Deus habita em mim e, portanto, em toda a minha vida e em todo o meu ser, eu consagrado mostro a presença de Deus. Insisto e repito, como tantas vezes, nós cristãos estamos chamados a ser discípulos e missionários, e o discípulo significa viver essa dimensão contemplativa, receber a Deus, unir a Deus e transmitir a Deus com o seu ser também, né? Contemplai, número 38. A vida interior exige ascese do tempo, ascese do corpo e pede o silêncio como dimensão na qual habitar. Invoca a solidão como momento essencial de purificação, chama a oração interior para encontrar o Senhor. E aqui eu faço uma pausa para falar do silêncio. O que é o silêncio? Será que a gente consegue silêncio? Será que você que está agora ouvindo o podcast do Católico Se Sabia está em silêncio ou está fazendo mil coisas? Ou de repente você coloca na televisão um barulho, uma música e está ouvindo o podcast? Quantas pessoas hoje estudam com música, com barulho? Quantas vezes nós estamos sozinhos em casa e estamos no silêncio e não conseguimos, porque o silêncio, o mundo não quer que você fique em silêncio. Você já percebeu que no jornalismo, se você vê os jornais, vê pelo YouTube, os jornais dos anos 80, dos anos 90, tinha muita pausa, falavam muito devagar. Hoje, o jornal é e não deixa espaço, e não deixa pausa. Por quê? Porque o mundo não quer silêncio, o mundo não quer pausa, o mundo não quer reflexão. O mundo quer barulho, 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 né? Então, para encontrar a Deus nessa busca constante e para habitar em Deus e permitir que Deus habite em mim, a carta coloca que é fundamental o silêncio. Nos convida a nós consagrados a viver no silêncio, mas também você cristão a viver no silêncio. E finalmente, o terceiro ponto, já para ir concluindo dessa carta, formar. Então é buscar, habitar e agora finalmente formar. E aqui é muito simples e eu vou passar muito rapidamente, porque o Cântico dos Cânticos narra um amor descentralizado, um amor que não pensa em si mesmo. E o Cântico dos Cânticos fala de belo, de bela. E a beleza bíblica não é só física, mas é também interior. Então o cântico nos apresenta a beleza como união. Os dois que se amam se sentem unidos antes ainda de ser unidos. Não querem uma experiência passageira, mas degustar o sabor da eternidade. E aqui é necessário colocar no nosso projeto de vida, no nosso projeto formativo para os consagrados e o nosso projeto de vida para todo cristão. O Padre Felipe fez um programa do Católico Se Sabia sobre o projeto de vida. É necessário colocar no seu projeto de vida esses elementos, né? Por isso, a carta conclui como formar, porque para essa busca de Deus, não podemos conseguir essa busca de Deus, essa contemplação, essa união com Deus, sem um projeto de vida que coloque esses elementos dentro do nosso programa de formação, né?
Contemplai número 46. Que estilo exprime ao modo atual e simples a vida consagrada no cotidiano? Os consagrados, o que narram na igreja e na sociedade humana? Sou uma parábola da sabedoria evangélica? Sou um profeta? Sou um incentivo profético e simbólico para um outro mundo? E depois coloca algumas sugestões de reflexão para acompanhar o processo formativo. Certamente aqui eu não vou falar, porque isso é mais para consagrados, né? Vida comunitária, celebração comunitária, liturgia das horas, Eucaristia, práticas de piedade, exames, etc, etc, etc. Mas é tudo aqui a necessidade de pensar que temos um caminho a percorrer. Um fecundo caminho para percorrer no exercício contemplativo é aquele que chama a proximidade, caminho do encontro, em que os rostos se buscam e se reconhecem. A pessoa contemplativa se exercita para olhar com os olhos de Deus sobre a humanidade e sobre a realidade criada, até o ver o invisível, isto é, a ação e a presença de Deus. E a carta conclui esse capítulo sobre formar, convidando a renovar a nossa ratio formationis, os nossos estatutos, né? Caminho formativo, iter formativo. Mas isso certamente é para nós consagrados. Conclusão. A carta da Congregação de Religiosos conclui com o tema do amor. E fala que o amor é um evento que transfigura o tempo. Na dinâmica esponsal da vida cristã e da vida consagrada, esse movimento da alma se transforma em oração incessante. A vida das pessoas contemplativas se põe como figura do amor, homens e mulheres que vivem unidos com Cristo em Deus e permanecem diante de Deus por todo o tempo. Contemplai número 66. Se as comunidades católicas iluminam e guiam o caminho, toda a vida de especial consagração e toda a vida cristã, daquele que quer ser cristão de verdade unido a Deus, é chamado a ser lugar onde acontece o abraço e a união com Deus. Eu pergunto para vocês, portanto, até que ponto nós estamos unidos a Deus? E existe um lugar, e essa é a minha conclusão, existe um lugar, um momento da nossa vida cristã, onde vivemos de modo especial essa união com Deus, essa união física, essa união de corpos, que é a Eucaristia. A conclusão, portanto, desse episódio que nos convida a voltar à dimensão contemplativa da nossa vida cristã é essa. Como está a vivência da minha Eucaristia? Vivo a minha Eucaristia como união com Deus? Vivo a minha Eucaristia como somos uma só carne quando eu comungo? Uma só carne com Jesus, Ele está dentro de mim, está unido a mim. Que bonito testemunho dos mártires de Tiberine, África, século passado, quando estavam proibidos de celebrar e, obviamente, celebravam escondidos. Proibidos de celebrar porque senão iam ser mortos. E eles celebravam escondidos. E uma vez a polícia os encontrou e lhes perguntou aos mártires: mas vocês não sabiam que estava proibido celebrar a Eucaristia? Por que vocês fizeram isso? E a resposta deles foi: sem a Eucaristia não podemos viver. Sine Domenica não vivemos. Sem o domingo não vivemos. Sem a Eucaristia não vivemos. Padre Felipe e eu, hoje a gente pode falar? Fizemos uma coisa que eu confio plenamente que diante de Deus está perfeito. Nós celebramos missas clandestinas no tempo da pandemia forte, que pelo menos em Joinville foram 2 finais de semana em que fomos proibidos de celebrar. Que tristeza, que dureza. E as pessoas ligaram para mim lá em Joinville: padre, por favor, celebre a Eucaristia para nós porque não conseguimos. Espero que não me denunciem aqui no podcast Católico Você Sabia. Mas eu celebrei 2 finais de semana com toda a tranquilidade de consciência, obviamente para quem me buscou, quem me pediu. Eu não publiquei nada, quem me pediu eu celebrei. Eu tinha que celebrar sozinho, celebrei com 3 famílias, 4 famílias. Por quê? Porque temos a necessidade de estar unidos a Jesus.
E esse episódio de hoje foi para isso. Claro que é apresentar uma carta da congregação de religiosos para voltar a valorizar a dimensão da vida contemplativa na nossa vida consagrada, mas acredito que serve para todos nós cristãos a voltar a entender o que significa ser cristão, que é ser discípulo e missionário. E o discípulo é aquele que vai aos pés do Senhor, escutar o Senhor, vive unido ao Senhor. E particularmente eu quero convidar a renovar essa dimensão da nossa vida cristã, e muito especialmente ali na Eucaristia, onde nos unimos ao Senhor até fisicamente, para que seja o amado e a amada que estamos juntos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Estou quase estourando aqui no meu tempo, pelo Bem, menos 1 hora, foi demais, muito mas bem. Foi espero um que tenha pouquinho ajudado demais, mas foi também. bem. Também tivemos um entretenimento santificante um pouco largo para poder explicar um pouco como foi toda a situação, mas valeu a pena. Muito boa a menção do programa de hoje, do Padre Renan. Não vou comentar muito para não fazer muito extenso, mas essa realidade, né, tampouco quero comentar muito sobre as missas, porque pois, é parte pelo motivo pelo qual estou em São Paulo agora, então, mas é uma dessas realidades que, pois, a necessidade que cada vez mais nós como cristãos necessitamos de dar-nos conta, não, dessa realidade que, pois, a Eucaristia é a nossa vida, né? Viver da Eucaristia, viver dos sacramentos, né? E por isso necessitamos também da confissão para poder receber bem a Eucaristia, pois é o centro da nossa vida. E como centro da nossa vida, pois, e como o cumbre, né? O cumbre do encontro com Cristo na oração tem que ser o próprio Cristo, a Eucaristia, né? Toda essa vida contemplativa pela qual o Padre comentou, o silêncio, a necessidade desse tempo de Deus, do lugar da oração, pois tudo isso é para encaminhar-nos ao encontro com Cristo, Eucaristia. E esse é o centro da nossa vida, não? Então, pois que seja também essa direção que vayamos dando também em cada dia de nossa vida para poder, pois, viver mais para Ele, aquecermos o nosso amor a Ele e amando, aí sim também, pois, exercer também a nossa missão também de levar outros a esse encontro com o Cristo. Mas muito obrigado novamente, Padre Renan. Vamos deixando por aqui, pois esperamos então na próxima semana, pois vou ter que levar aí meu computador para passear para Minas, para a campanha, para a gente poder ter a alegria de poder pois compartilhar a segunda parte do programa da doutrina social da igreja. Vou tentar dar uma enxugadinha um pouquinho, ou falar um pouquinho mais rápido, para a gente poder ter menos de 1 hora então. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, minhas orações, minha bênção, uma feliz e santa Semana Santa, que já inicia esse domingo, com o Domingo de Ramos, que se preparem ao viver, espero que já estejam todos confessados, ou corram para essa semana de confissões, que sei que muitas paróquias estão preparando, para poder viver essa Santa Semana Santa e poder eu também viver, pois, esse encontro com o Cristo ressuscitado. Vamos preparar, porque me parece que o Frei Gilson, nos seus terços, também está convidando o pessoal para confessar. Ano passado eu fiquei um dia todo lá, porque é o terço do Frei Gilson. Mas é uma alegria, que Deus abençoe a todos. Voltemos a contemplar o rosto do Senhor, essa nossa dimensão tão importante da vida cristã, estar unidos a Ele. Forte abraço a todos, Deus abençoe. Nos vemos a próxima semana, se Deus quiser.